Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder ler a palavra de Deus. Hoje vamos continuar no livro de Atos. Vamos ler dos capítulos 6 até o capítulo 9, beleza? Então, já abre aí a sua Bíblia em Atos capítulo 6. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se contra os fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 convocaram a Assembleia Geral dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolham entre vocês 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós o encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a Assembleia. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Todos estes foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e um grande número de sacerdotes judeus obedecia à fé cristã. Cheio de graça e poder, Estevão fazia grandes prodígios e sinais entre o povo. No entanto, alguns membros da sinagoga dos libertos, junto com os cirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão, mas não conseguiram resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Então Estevão, ele não falava da sua própria boca, não daquilo que vinha na sua mente, mas ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus que dá a sabedoria. E é isso que nós devemos fazer. Vamos pegar de exemplo aqui Estevão e vamos proclamar a presença do Espírito Santo para que tudo aquilo que saia da nossa boca, tudo aquilo que nós também agirmos, tudo aquilo que formos fazer, que não seja só pelas nossas próprias vontades. Na verdade, que não sejam pelas nossas vontades, mas tudo seja pela vontade do Espírito Santo. Tudo seja com a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo coisas blasfemas contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo e os anciãos. Os doutores da lei prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. De fato, nós o ouvimos afirmar que Jesus, o Nazareu, destruirá este lugar e subverterá os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Capítulo 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: é verdade o que estão falando? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, quando ele ainda estava na Mesopotâmia, antes que ele habitasse em Harã. Ele disse: saia da sua terra e da sua família, e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Abraão saiu, então, da terra dos caldeus, e se estabeleceu em Harã. E depois da morte do pai, Deus o fez emigrar daí para esta terra onde agora vocês moram. Deus não deu a ele nenhuma propriedade nesta terra, nem mesmo espaço para ele pousar o pé, mas prometeu dá-la como posse para ele e para a sua descendência, embora Abraão não tivesse filhos. Deus falou assim: a descendência de Abraão será forasteira em terra estrangeira, será escravizada e maltratada durante 400 anos, mas eu pedirei contas à nação da qual eles serão escravos. Depois disso, sairão livres e me prestarão culto neste lugar. Depois Deus concedeu a Abraão a aliança da circuncisão. Desse modo, Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. Isaque gerou Jacó e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, porém, por inveja, venderam José como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele.
e o libertou de todas as aflições e lhe concedeu graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o nomeou administrador do Egito e de toda a sua casa. Sobreveio então a carestia em todo o Egito e em Canaã. A miséria era grande e nossos pais não encontravam o que comer. Sabendo que no Egito havia mantimentos, Jacó enviou para lá nossos pais uma primeira vez. Na segunda vez, José deu-se a conhecer aos seus irmãos, e o faraó ficou sabendo de que raça era José. Então José mandou chamar seu pai Jacó e toda a sua família, ao todo 75 pessoas. Jacó desceu para o Egito e aí morreu, como também nossos pais. E eles foram transportados para Siquém e colocados no sepulcro que Abraão tinha comprado em Siquém, a preço de prata dos filhos de Émor. Quando se aproximava o tempo de se realizar a promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que no Egito surgiu outro rei que não tinha conhecido José. Esse rei, agindo com astúcia contra a nossa raça, perseguiu nossos pais e os obrigou a abandonar os filhos recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era belo aos olhos de Deus. Durante 3 meses, Moisés foi criado na casa de seu pai. Depois, quando foi abandonado, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Assim Moisés foi iniciado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso no falar e no agir. Quando completou 40 anos, Moisés desejou visitar seus irmãos israelitas. Vendo que um deles era maltratado, tomou sua defesa e para vingá-lo matou o egípcio. Ele acreditava que os seus irmãos iriam compreender que Deus, por meio dele, os libertaria, mas não compreenderam. No dia seguinte, Moisés se apresentou entre seus irmãos, que brigavam e procurava reconciliá-los, dizendo: "Vocês são irmãos, por que estão prejudicando um ao outro?" Nesse momento, aquele que estava maltratando o companheiro contestou: "Quem nomeou chefe ou juiz sobre nós? Por acaso você quer me matar como fez ontem com o egípcio?" Ouvindo isso, Moisés fugiu e foi morar na região de Madiã, onde teve 2 filhos. 40 anos depois, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo na chama de uma sarça que ardia. Moisés ficou admirado ao ver a aparição. Queria aproximar-se para ver melhor, quando então se ouviu a voz do Senhor: "Eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó." Moisés tremia e não ousava levantar os olhos. Então o Senhor lhe disse: "Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Eu vi a miséria do meu povo no Egito, ouvi o gemido deles e desci para o libertar. Agora venha, pois eu quero mandar você ao Egito." Assim, aquele Moisés que os israelitas haviam renegado, dizendo: "Quem o nomeou chefe e juiz?" Deus o enviou como chefe e libertador, por meio do anjo que tinha aparecido a ele na sarça. Foi ele que os fez sair do Egito, realizando sinais e prodígios no Egito, no Mar Vermelho e durante 40 anos no deserto. Esse é o Moisés que disse aos israelitas: "Deus suscitará entre os irmãos de vocês um profeta como eu." Foi ele na Assembleia do Deserto quem serviu de intermediário entre o anjo que lhe falava no Monte Sinai e os nossos pais. Ele recebeu as palavras de vida para transmiti-las a nós. Nossos pais, porém, não quiseram dar-lhes ouvidos. Ao contrário, o rejeitaram e no seu desejo voltaram ao Egito, dizendo a Araão: "Faça para nós deuses que nos guiem, porque não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito." Naqueles dias construíram um bezerro, ofereceram um sacrifício ao ídolo e celebraram a obra de suas próprias mãos. Então Deus se afastou deles e deixou que adorassem os astros do céu, como está escrito no livro dos profetas: "Por acaso vocês me ofereceram vítimas e sacrifícios durante 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Pelo contrário, vocês carregaram a tenda de Moloque e a estrela do deus Refã, imagens que vocês mesmos fabricaram para adorar. Por isso eu os deportarei para além de Babilônia." Nossos pais no deserto tinham a tenda da presença de Deus, e Deus, que falava com Moisés, mandou que ele a construísse de acordo com o modelo que tinha visto. Nossos pais receberam a tenda e, sob a direção de Josué, a levaram para a terra das nações, que Deus expulsou diante de nossos pais.
e a tenda ficou ali até o tempo de Davi. E Davi encontrou graça diante de Deus e lhe pediu permissão para construir uma casa para o Deus de Jacó. No entanto, foi Salomão quem construiu a casa. O Altíssimo, porém, não mora em casa feita por mãos humanas, conforme diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra é o lugar onde apoio os meus pés. Que casa vocês construirão para mim? Diz o Senhor. E qual será o lugar do meu descanso? Não foi minha mão que fez todas essas coisas? Então Deus ele é tão grandioso que não tem lugar físico que possa caber à sua imensidão. Homens teimosos, insensíveis e fechados à vontade de Deus. Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Vocês são como foram seus pais. A qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês receberam a lei, promulgada através dos anjos, e não a observaram. Então nós vemos aqui belas palavras de Estevão, resumindo aqui toda a história, basicamente toda a história de Israel. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Repleto do Espírito Santo, Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. Então disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Então eles deram fortes gritos, taparam os ouvidos e avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Atiravam pedras em Estevão, que repetia esta invocação: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois dobrou os joelhos e gritou forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isso, adormeceu. E nós vemos aqui, que diante da morte, Estevão ele não parou de orar. Ele foi enviado por Jesus, ele foi guiado pelo poder do Espírito Santo e falava as coisas através daquilo que o Espírito Santo tocava nos seus lábios. E em nenhum momento ele deixou de confiar em Deus. Mesmo sendo ali morto, sendo apedrejado, ele continuou a pregar, ele continuou a orar, a pedir ajuda ao Espírito Santo. E é isso que nós devemos fazer. Não importa com aquilo que os homens estão nos atacando. Vamos continuar vivendo e levando a palavra de Deus por onde nós passarmos. Capítulo 8. Saulo era um daqueles que aprovavam a morte de Estevão. Naquele dia desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, fora os apóstolos, se espalharam pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e fizeram um grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres, para colocá-los na prisão. E aqueles que se dispersaram iam de um lugar para o outro, anunciando a palavra. Então nós damos início aqui também na história de Saulo, aquele que perseguia os cristãos. E presta atenção que a vida de Saulo aqui vai transformar, cara. Filipe desceu a uma cidade da região de Samaria e aí começou a anunciar Cristo. As multidões seguiam com atenção tudo o que Filipe dizia, e todos em peso o escutavam. Depois viam os milagres que ele fazia. Dando grandes gritos, os espíritos impuros saíam de muitos endemoniados. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados, e a cidade se encheu de alegria. Tudo isso porque a boa notícia estava sendo levada, a palavra da salvação estava sendo levada para as pessoas, e a cidade se encheu de alegria. Por isso vamos levar a palavra do Senhor para todos os lugares onde nós estivermos. Fale, haja como a palavra de Jesus, pois é esta palavra aqui que traz a alegria verdadeira. Na mesma cidade havia um homem chamado Simão, que desde algum tempo praticava a magia. Ele impressionava o povo da Samaria, fazendo-se passar como uma pessoa importante. Todos, pequenos e grandes, aderiram a Simão dizendo: Este homem é o poder de Deus, que é chamado grande. Aderiram a ele porque há longo tempo Simão os deixava impressionados com suas artes mágicas. Quando começaram a acreditar em Filipe, que anunciava a boa notícia do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, tanto os homens como as mulheres se apresentavam para o batismo.
Simão também aderiu à fé, e depois de batizado não se separava de Filipe. Simão ficou muito impressionado ao ver os sinais e os grandes prodígios que aconteciam. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Ao chegarem, Pedro e João rezaram pelos samaritanos, a fim de que eles recebessem o Espírito Santo. De fato, o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, e os samaritanos tinham apenas recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre os samaritanos e eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que o Espírito Santo era comunicado através da imposição das mãos. Então ofereceu dinheiro a Pedro e João, dizendo: deem para mim também esse poder, a fim de que receba o Espírito todo aquele sobre o qual eu impuser as mãos. Mas Pedro respondeu: pereça você junto com o seu dinheiro, pois você pensou que podia comprar com o dinheiro aquilo que é dom de Deus. De nenhum modo você pode participar dessa realidade espiritual, porque a sua consciência não é correta diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e suplique que o Senhor perdoe essa má intenção que você teve, pois vejo que você está envolvido pela injustiça, como de fel amargo. Simão respondeu: supliquem por mim ao Senhor para que não me aconteça nada do que vocês falaram. Olha para você ver, Simão aqui estava querendo comercializar a palavra de Deus. E é importante a gente entender que Deus nos deu a palavra, nos deu aqui tudo que aqui está escrito de forma gratuita. Então nós vemos que os dons de Deus, ele foi nos entregue de forma gratuita. Os dons do Espírito Santo foi nos entregue de forma gratuita. E nós não devemos comercializar isso. Não devemos querer cobrar para as pessoas receberem aquilo que é gratuito. Não faz nenhum sentido. Por isso, não comercializar nada que esteja relacionado a Deus. Nada, cara. Os dons do Espírito Santo não devem ser comercializados. As pessoas não recebem o Espírito Santo pagando em dinheiro para receber os dons do Espírito Santo de forma alguma. Deus os deu gratuitamente, por isso leve a palavra gratuitamente. Depois de ter testemunhado e anunciado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, levando a boa notícia a muitos povoados da Samaria. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: prepare-se e vá para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza. É o caminho que se acha no deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia. Ele era administrador-geral do tesouro dela. Tinha ido a Jerusalém em peregrinação. Estava voltando para casa. Ia sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se desse carro e o acompanhe. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: você entende o que está lendo? O eunuco respondeu: como posso entender se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro perante ao seu tosqueador. Ele ficava mudo e não abria a boca. Eles o humilharam e lhe negaram a justiça. Quem poderá contar seus seguidores? Porque eles o arrancaram da terra dos vivos. Então o eunuco disse a Filipe: por favor, me explica de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a outra pessoa? Então Filipe foi explicando e, tomando essa passagem da escritura como ponto de partida, anunciou Jesus ao eunuco. Continuando o caminho, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui existe água. O que impede que eu seja batizado? Filipe lhe disse: é possível se você acredita de todo o coração. O eunuco respondeu: eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então o eunuco mandou parar os carros. Os dois desceram junto às águas e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. Então prosseguiu sua viagem, cheio de alegria, e Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Vamos lá, capítulo 9. Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor,
Ele apresentou-se ao sumo sacerdote. Lhe pediu cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém todos os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Preste atenção aqui na história de Saulo. Olha para você ver a transformação que vai acontecer na vida dele. Ele que perseguia tantos cristãos. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo se viu repentinamente cercado por uma luz que vinha do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, entre na cidade e aí dirão o que você deve fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram cheios de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. E Saulo ficou 3 dias sem poder ver e não comeu nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor disse: Prepare-se e vá até a rua que se chama Rua Direita. E procure, na casa de Judas, um homem chamado Saulo, apelidado Saulo de Tarso. Ele está rezando e acaba de ter uma visão. De fato, ele viu um homem chamado Ananias, impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muita gente falar desse homem e do mal que ele fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, que recebeu do chefe dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Olha para você ver, Jesus escolhe aqueles que ninguém, cara, bota fé, que ninguém acredita. Jesus escolhe essas pessoas, cara, para poder fazer a tua vontade, para poder fazer aquilo que o Senhor quer, para ser instrumento de Deus. Por isso, confie, entregue o seu coração para o Espírito Santo. Ele quer usar você. Ele quer fazer da sua vida vida nova, e vida em Cristo, vida de salvação, fazer você um homem ou uma mulher nova. Se entregue a Jesus, cara. Eu vou mostrar a Saulo quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu quando você vinha pelo caminho, me mandou aqui para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caiu dos olhos de Saulo alguma coisa parecida com escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo se levantou e foi batizado. Logo depois, comeu e ficou forte, como antes. Olha para você ver. Saulo saiu de perseguidor dos cristãos para um proclamador da palavra de Deus. Olha para você ver como Deus ele é perfeito, como Deus ele transforma a vida das pessoas. Assim como ele transformou Saulo, ele pode transformar a sua vida também. Por isso, creia e se entregue verdadeiramente nos braços do Pai. Saulo passou então alguns dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Olha para você ver, o cara já está até pregando, cara. Os ouvintes ficavam impressionados e comentavam: Não é este o homem que descarregava em Jerusalém a sua fúria contra os que invocavam o nome de Jesus? E não é ele que veio aqui justamente para os prender e levar aos chefes dos sacerdotes? No entanto, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. Passado algum tempo, os judeus fizeram uma trama para matar Saulo, mas seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo. Os judeus montavam guarda dia e noite, também junto às portas da cidade, a fim de o eliminar. Os discípulos dele, porém, o tomaram de noite e o fizeram descer pela muralha, dentro de um cesto. Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, o apresentou aos apóstolos e lhes contou como Saulo no caminho tinha visto o Senhor, como o Senhor lhe havia falado, e como ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus na cidade de Damasco.
Daí em diante, Saulo ficou em Jerusalém com eles e pregava corajosamente em nome do Senhor. Saulo também falava e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam um jeito de o matar. Quando souberam disso, os irmãos levaram Saulo para a cidade de Cesareia e daí o mandaram para a cidade de Tarso. E a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Olha para você ver, o Espírito Santo sempre fazendo presente na vida de todos os apóstolos, fazendo-se presente na vida da igreja. O Espírito Santo é lindo, né? Pedro, que percorria todos os lugares, visitou também os fiéis que moravam em Lida. Aí encontrou um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia na cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo está curando você. Levante-se e arrume a sua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Ela praticava muitas obras boas e dava grandes esmolas. Nesses dias ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no piso superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo dizer que Pedro estava lá, mandaram 2 homens com um recado: venha sem demora até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Logo que chegou, os presentes o levaram ao piso superior, onde as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, todas mostravam a Pedro as túnicas e os mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todas saíssem, em seguida se pôs de joelho e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro lhe deu a mão e ajudou para ela se levantar. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Pedro ficou vários dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje e nós vemos aqui quão lindo é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Esse Espírito que habita sobre os apóstolos, que habitou sobre os apóstolos, esse Espírito habita em nós até os dias de hoje. Por isso vamos glorificar, vamos louvar, vamos agir segundo as vontades do Espírito Santo de Deus. Amém? Muito obrigado pela tua presença. Deus abençoe muito a sua vida e deixe ser guiado Deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Um beijo, um abraço para você, até mais. Tchau, tchau.